De volta aqui a história do Milagre Miguel. Eu vou instigar um pouquinho esses papais aí. E quanto aos dois irmãozinhos, como que foi essa questão assim? De você foi para o hospital para poder receber, né, o maninho e ele não chegou em casa. Não, ele não chegou em casa e a expectativa dos irmãos foram enormes. Os irmãos sonhavam com ele chegando em casa, né? E como foi em época de pandemia, os irmãos também não puderam ir vê-lo, Visitar. visitá-lo no hospital. Certo. Aqui de Nem Palmas, aqui né, em amiga? Palmas, isso. E em São Paulo demorou também alguns meses para eles conseguirem fazer essa visita tão esperada. Foi um momento assim de muita angústia para as crianças, né? Na realidade, eles foram até um pouco frustrados, né? Porque esperava tanto, né? Curtiram tanta gestação e o irmão não chegou em casa. Então, eles, né, amor? E foi um momento difícil, porque eles estavam no pico da pandemia, 2020, no novembro de 2020, os hospitais com restrições, até mesmo para os pais, né? Era, ou entrava a mãe, ou entrava o pai, ou o pai geralmente não podia entrar, era mais a mãe. Então, assim, gerou essa expectativa nas crianças, desde a gestação, de gente, todo mundo curtindo, a família junto. Aí nasceu, eles não tiveram a oportunidade de ver. Aí, de uma hora para outra, eu e a Fabiane tivemos que ir para São Paulo com o bebê, eles ficaram com a avó. Então, assim, tudo isso aí foi um turbilhão de emoções ali frustrantes, né? Porque eles não puderam estar juntos nesse momento. Curtir aquele momento, curtir, né? Ô, Clarice, e quanto a vocês? Assim, como que foi? Porque a gente parou aí nesses 14 primeiros dias de vida Sim. até chegar em São Paulo. Vocês já tinham tomado pé da situação, do que vocês estavam vivendo e o que viria a viver? Não, não. Nós, assim, até o momento, nós chegamos em São Paulo, nós tínhamos, assim, a ideia de que seria uma coisa rápida. Ah, vai ser vamos fazer um procedimento cirúrgico, resolver a cardiopatia e provavelmente a gente vem embora com coisa de 30 dias. A nossa ideia era isso. E no decorrer dos exames e do tempo em São Paulo, nós tivemos a noção, começamos a entender o tamanho da gravidade da situação que o Miguel se encontrava. O Miguel, assim, quanto mais exames fazia, mais em choque nós ficávamos. Poxa, como é que ele aguentou até aqui, né? Porque não é possível, assim, uma situação. Ele apresentou problema renal, problema cardíaco, daí teve que fazer vários exames genéticos. Nós fizemos, inclusive, né, para poder ver se era alguma coisa que poderia vir congênito de pais. Então começamos a estudar e foi uma novidade para todo mundo, tanto para os médicos, principalmente para nós que não somos desse meio. E aí começamos a ver o tamanho da intensidade, né? Da gravidade, Da né? gravidade, que ele não conseguia Fazer deglutição. deglutição, teve que colocar uma sonda. Aí Respirar. não conseguia respirar direito, começou a repercutir muito no coração. Então, assim, foram momentos, meses, que foi muito difícil, até mesmo para a gente poder entender como que foi a situação. Nós passamos ali, nós chegamos em novembro, aí passou o mês muito rápido, já chegamos em dezembro. E Ficaram as crianças longe ficaram no as Natal, crianças no Ano Novo, longe. e Assim, vocês não... nós nunca passamos um Natal e um Ano Novo longe dos nossos filhos. Assim, sempre foram. E é a data especial, né? O Natal acho que é a Sim, data que de todo toda a mundo família. tenha um carinho muito grande. E nós tivemos que passar longe das crianças. Nós passamos o Natal e o Ano Novo no hospital com o Miguel, né? E foi justo no Ano Novo que o Miguel teve que fazer A traqueostomia. a traqueostomia, que foi assim, dos primeiros meses foi uma das coisas mais impactantes para nós, porque Uma decisão muito foi uma decisão, difícil. porque o médico conversou conosco, né? Explicou o Essa caso dele. fotinha aí foi. Essa foi em outro momento Ah, já, tá, quando já no ele segundo. retornou a São Paulo, é o segundo Isso, momento. foi num segundo momento. Mas E ele fez essa traqueostomia que, assim, para nós foi muito impactante. Foi o primeiro choque, né? Foi o primeiro choque Foi o que nós primeiro choque. tomamos Nós com o choramos Miguel, muito, foi uma coisa porque muito... é uma decisão, né? É uma decisão que você tem que tomar ali. E o médico falou, nos reunimos com eles e a equipe falou assim, não, vocês têm que tomar essa decisão agora.
porque é para a vida dele, É pra né? vida dele. Era para salvá-lo, porque ele já estava ficando muito cansado e repercutindo em pulmão, né? Então, tivemos que fazer, aceitar, né? Foi no dia 30, né? Foi, 30 foi. de dezembro. Pedimos 2020. muito para Deus, né, nesse momento, que nos desse sabedoria, porque naquele momento a gente precisava só sabedoria, né, e paz no coração. E hoje vemos que foi a melhor decisão que nós tomamos para o Miguel, né? Hoje ele usa a tráqueo, né, a traqueostomia, e ele pôde respirar mais aliviado, porque até então ele tinha que colocar ele no suporte, que era o CAF, então ele ficava respirando ali praticamente mecânico, né? E após a traqueostomia, ele pôde respirar normalmente. Hoje ele respira como nós, né? Se Deus quiser, ele tá até para tirar a tráqueo. Amiga, essa foto aí foi quando as crianças foram Isso. conhecê-lo lá em São Aí Paulo, agora a né? gente pode falar, É exatamente, isso. agora a gente pode colocar o momento em que as crianças foram conhecê-lo. É Né, Clebson? essa foto Não, aqui? eu acho que agora a gente pode Essa aqui, falar. ó. Agora a gente pode falar do momento que a gente teve que tomar a decisão, porque o Miguel tinha os altos e baixos, né? Sim. Era uma montanha russa, tinha dia que ele estava muito Tinha. bem, tinha dia Então, que ele estava muito mal. qual foto? Tem alguma? Não, assim... Antes, Porque antes das crianças conhecerem, o Miguel estava muito instável. Então, assim, ele passava 2, 3 dias excelente, de repente ele dava uma caída e você ficava, nossa, fico preocupado. E as crianças não conheciam ele. Ele chegou a ter uma parada cardiorrespiratória na isso nossa foi antes frente. da tráqueo, né? Foi antes da Antes tráqueo. da tráqueo ele teve uma parada na mão da médica. Na- Era bom a gente falar também desse Sim. na mão. Pode falar. Pode? Sim. Pode ir falando assim, é uma conversa. Tá bom, então é isso mesmo. Aí foi quando ele fez o primeiro mêsversário. O primeiro mêsversário dele foi comemorado no hospital. E fizemos balão para comemorar a vida, né? Sim. Porque até ali, né, ele tava vivo, graças a Deus, né? Então Tava a gente lutando, né, Fábio? lutando, muita luta, e ele tava ali, ó, Pequenininho. nos nossos braços, E para pegar meu hoje nós medo. entendemos o significado desse mêsversário, né? Porque no isso. hospital isso é muito valorizado. Sim. Porque as crianças, não só o Miguel, mas nessa UTI tinha muitas crianças que estavam entre a vida e a morte. Então cada dia era uma vitória. Cada semana era uma vitória. Então quando fazia um mês, as próprias enfermeiras já enchiam um balão, já preparavam. Então comemorava por quê? Porque era uma vitória para eles. Eles ganhavam um desenho. Eles estavam superando mais um mês de vida ali, né? Então, os mêsversário, até o 5º mêsversário do Miguel foi comemorado no hospital. E todo mês ele ganhava lá um desenho que a equipe ali de escriturária fazia para ele. E até hoje a gente tem o primeiro desenho que ele ganhou no hospital, que está na portinha do quarto dele. Nós fizemos um quadro e pra gente certeza, ficar muito memorável, E né? representa muito. pra nós, Representa. assim, Representa demais. São vitórias. o cuidado que ele teve, Sim, a força que o exatamente. Miguel teve de lutar pela vida dele, né? Porque ele- Mas você estava falando que depois da tráqueo vocês passaram por mais uma situação. Isso. E depois da tráqueo nós passamos também várias situações difíceis, né? Porém, antes também da tráqueo, passamos uma situação muito difícil com o Miguel. Miguel teve a visita médica. Nesse momento ele estava até no quarto e ele teve uma visita médica todas as manhãs, passava para visitá-lo, né? Para ver como que a criança se comportou durante a noite. E nesse dia, Miguel estava bem, eu estava com ele, nós estávamos com ele dentro do quarto. E ele bem, ele estava até fazendo aquelas gestos de criança, né? De bebê. E de repente a médica começou a auscultá-lo e ver que não estava legal alguma coisa, estava tendo alguma... Ali já estava algo diferente, né? Na ausculta. E o Miguel teve uma parada respiratória na mão da médica. Para nossa Faleceu, né? surpresa. Ele praticamente desfaleceu ali na nossa frente. E nisso foi acionado, né? Um chamado ali, que o quarto ficou cheio de médicos
cheinho e fazendo reanimação. Foi um momento muito difícil para nós, né? Aquela hora ali, até os médicos falaram, perguntaram naquele momento, vocês querem sair do quarto? Não, nós não quisemos. A única coisa que nós fizemos naquele momento foi orar. Orar pelo nosso filho. Porque não tinha nada que a gente pudesse fazer, né? Quem poderia fazer o melhor era Deus e os médicos sendo usados por ele, né? E naquele momento foi praticamente isso mesmo. Os médicos foram usados por Deus, eles conseguiram reanimá-lo e naquele momento ele voltou para a UTI, né? E lá ele ficou até dia 12 de fevereiro. Do dia 2 de dezembro ao dia 12 de fevereiro. Aí foi o momento que nós passamos totalmente ali dentro daquela UTI. E naquele momento, enquanto Miguel estava muito desestabilizado, né? Ele não conseguia estabilizar. Ele foi para a UTI, ficou desestabilizado. E naquele momento ele tinha aqueles altos e baixos. Então tinha momento que ele estava melhorzinho, tinha momentos que ele estava muito para baixo. E você viver uma UTI é praticamente uma montanha-russa, né? É o que todas as mães ali a gente fica, muitas vezes a gente conversa, né, com outras mães e essa é a fala. A gente vive altos e baixos, porque tem dias que nós estamos muito bem. E tem dias que a criança, né, não está muito bem. Então, quando o médico conversou conosco, foi um momento da gente se entregar, né? Falar, olha, teve um momento que o Miguel estava muito ruim e eu cheguei ao ponto de não estava mais aguentando aquela situação, né? Tava muito difícil, muito dolorosa, até porque deixamos os 2 filhos, né? E ficamos só ali, né? Naquela função. E chegou um momento que eu entreguei o Miguel. Eu entreguei o Miguel, eu me ajoelhei diante de Deus e me entreguei o Miguel. Tive que falar, Senhor, seja feita a tua vontade na vida do meu filho. É um momento muito difícil, porque é uma dor muito grande. E o Clérison tinha essa resistência de não querer entregar. Ele ficava sempre assim, não, mas ele tinha medo, né, da gente entregar o Miguel e o Senhor fazer algo que não era a nossa vontade, sim a dele. E nós conversamos muito mesmo. E juntos nós pudemos ajoelhar nesse dia. Eu ainda fui um pouco mais resistente, né? ali. Mas depois porque... da nossa conversa, o Clérison também. Daí Porque na situação que o Miguel estava, eu tinha certeza que, se eu entregar, eu acho que ele vai levar. Deus leva. E a gente entrega um filho para Deus, mas a gente quer que segurar, Deus cura e deixa aqui, né? Porque na nossa ideia, não, vou entregar para Deus, Deus vai curar, vai fazer um milagre, nós vamos sair daqui tranquilo. Mas o Miguel estava numa situação muito delicada, né? Eu falei, não, se eu fizer isso, acho que não vai dar certo, né? Então fiquei bem resistente. Mas chega uma hora que você não tem mais jeito. Tá sofrendo muito, né? A gente estava sofrendo muito. Ele sofrendo. Ele sofrendo, também. Nós sofrendo dentro da UTI. Sim. Então, assim, tava uma situação muito pesada. As crianças sofrendo aqui. Todo mundo. E tivemos que levar as crianças daqui de Palmas para São Paulo. Nós vamos contar, Clérison, inclusive eu quero pedir para o produtor já colocar a foto. No próximo bloco a gente volta e a gente conta como é que foi a chegada das crianças lá em São Paulo.